Salve galera, tudo bem com vocês? Então, o que eu vim falar hoje? Hoje eu vim falar da minha primeira decepção amorosa. Na época todo mundo tendo. Bom, foi assim, 2016 eu me formei no 9º ano e aí eu fui pro colegial, né? 2017 foi pro colegial. Aí, fui pro colegial, logo no primeiro dia de aula não tinha aula. Não teve aula. Não é que não teve aula, não teve a primeira aula, né? Aí o que aconteceu? A inspetora, ela dividiu a gente. Eu tava no primeiro A e tinha o primeiro B. Então, uns foi pro primeiro B e outros foi pro terceiro. Até a professora chegar. Beleza. Aí assim, lá, né? A gente na sala, aí eu vi um menino assim lá no fundo. Era repetente. Tinha repetido 3 vezes o bagulho. Não, ele repetiu uma na... não interessa. Aí, ele repetiu de ano. Aí eu vi aquele no fundo, achei bonitinho, né, e tal. Aí depois de um certo tempo, a gente tava assim, meio conversando, sabe? Eu queria virar amiga dele, mas eu tinha muita vergonha, sou muito vergonhosa pra fazer amizade. Então, aí depois de um tempo, eu queria mudar pra sala dele, eu e a minha amiga. Só que aí não deu, acabou não dando certo, porque o menino da minha sala não queria que a gente fosse, aí inventou história. Fiquei com uma raiva e eu não fui. No final, acabou fazendo com que passasse 5 pessoas e eu não fui uma dessas 5 que foi pra aquela sala. Beleza. Aí depois de um tempo, essa minha amiga que foi pra outra sala começou a conversar com ele. Só que aí ela pegou e falou assim, ó, se você quiser namorar comigo, porque ele ia namorar outra menina. Se você quiser namorar comigo, você vai ter que parar de falar com a fulana, que era eu. E ele não parou de falar comigo, porque ela queria. Então ele parou de falar com ela. E aí começou a conversar mais comigo. Depois de certo tempo começou a dar em cima e... né? Aí depois ele pediu pra namorar comigo e tipo, de tanto o pessoal fala assim, nossa, cara, ele tá gostando mesmo de você, ele só fala de você pra mim e tal. Eu falei assim, nossa, o moleque deve gostar muito de mim, né? E eu já tinha gostado dele no primeiro dia de aula. Aí eu falei, vou aceitar. Aceitei, colocamos no Facebook e tal. E aí foi quando tudo começou. Por que foi quando tudo começou? Porque, como ele morava na fazenda e eu na cidade, tinha vezes que eu queria ir pra casa da minha amiga, eu não podia. Eu queria descer na praça, comer uma batata, não podia. Eu só poderia sair com os meus pais na vista dele, sabe? Eu só poderia sair com os meus pais. Teve uma vez que eu queria ir na igreja e ele disse não. Uma igreja que é tipo numa colina. E ele disse não. Eu sei que não foi certo o que eu fiz, mas eu fiz isso. Eu peguei, falei pra minha amiga em casa, a gente colocou a coberta assim na janela, ficou escuro. E eu tirei umas fotos assim de pijama. E fiquei conversando com ele a missa inteira, porque nesse dia na missa ia ter comida, né? Então eu falei, vou, né? Aí eu tirei umas fotos de pijama e ela botou o bagulho como se fosse à noite. E aí, tipo, fui conversando com ele, aí eu fui com a minha amiga pra colina, pra igreja. Eu acho que isso aí ele nem sabia, eu nunca contei pra ele esse bagulho. Aí, e tipo assim, ele me isolava das pessoas, sabe? Porque eu comecei a achar errado quando eu pedi pra ir na sorveteria, ele não deixava de jeito nenhum eu ir na sorveteria, eu não podia ir na sorveteria. Porque ele achava que se eu fosse na sorveteria eu ia atrair ele. Aí ele não deixava eu sair pra lugar nenhum, aí eu tinha que ficar em casa conversando com ele 24 horas. Só que não dava pra mim ficar falando com ele 24 horas por dia, né? Não tinha como. Por quê? Porque eu tinha que fazer meu serviço de casa. Só que aí eu ia fazer meu serviço de casa e ele chamava outra menina pra conversar. Então não tinha como eu fazer meu serviço de casa, porque se eu fosse, ele ia chamar outra menina pra conversar. Porque teve um dia que eu peguei umas conversas dele. Ele achou uma melhor amiga virtual, só que eu não podia ter. Ele podia e eu não, entendeu? Aí já começou as controvérsias. Que ele podia e eu não. Aí o que aconteceu? Eu vou falar do término agora, porque no meio do relacionamento eu já falei. O término. Um dia ele pegou e falou assim pra mim, ó, vai ter a festa da minha prima e eu vou ser um dos 15 e tal. E eu vou, antes a namorada dele não tinha deixado ele ir. Só que aí, como ele tinha terminado com ela e nesse meio tempo, antes de falar comigo, ele falou pra tia dele que ele ia sim.
E aí ela comprou o terno e tal. Aí ele falou pra mim, eu falei, não, beleza, né? Tipo, o moleque mora na fazenda, é isolado de tudo. Eu falei, pode ir, não tem problema algum. Só que aí na primeira semana foi suave. Na segunda, ele catou um contato de uma menina e adicionou no Facebook. Adicionou no Facebook. Aí eu falei assim, quem é essa menina? Ah, é a amiga da minha prima. Aí, depois de um tempo, a gente começou a brigar muito e brigou muito, 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 muito. E ele, tipo, era aquela pessoa, eu posso, você não. Aí se eu tratasse ele do mesmo jeito que ele me tratava, ele falava assim, se eu pular, você pula também. Aqui é 100% reciprocidade, se você pode, eu também posso. Aqui eu fui ensinada desse jeito, aqui dentro de casa, sabe? Se você pode, eu também vou poder. Aí, beleza, né? Suave. Aí depois de um certo tempo ele acabou brigando comigo, por quê? Porque ele conheceu essa menina e ele queria ficar com essa menina. Eu só fui saber disso agora, que eu e ele a gente ainda é amigo, sabe? Eu e ele a gente somos amigos. Então ele foi contando os bagulho pra mim. Aí eu fui sabendo as coisas o quê? Agora. Nossa senhora, calor da peste. Aí ele falou pra mim que ficou com a menina e tal, e também disse o quê? Algo que eu não poderia brigar com ele. Ele falou, agora que a gente é amigo, que quando ele ia... Eu tinha comprado uma aliança do R$1,99. E eu dei pra ele, era uma aliança assim, sabe aquelas aliança mesmo, sabe? Aí eu dei uma pra ele e eu fiquei usando uma. Aí ele falava assim que quando ele ia dançar com a menina, ele tirava a aliança e guardava no bolso. Só que aí eu já não podia brigar mais com ele, porque a gente não namorava, né? Agora a gente é só amigos. Mas pensa numa raiva que eu fiquei, parça. Pensa numa raiva, entendeu? E aí o pessoal fica assim pra mim, nossa, mas por que você não quer namorar? Pelo simples fato dessa experiência que eu passei. Porque eu nunca namorei na minha vida. Aí quando eu pensei em namorar, que eu praticamente fiz assim, ó, tô. Eu dei meu coração. Tô. A pessoa faz um bagulho desse. Então por aí você tira uma base de como eu fiquei mal. Mano, posso falar pra ti que meu psicológico mudou totalmente depois que eu namorei. Depois que você namora a primeira vez, parça, seu psicológico é outro. Não vai ser o mesmo. Você pode ter certeza que não vai ser o mesmo. E eu tenho muito medo de namorar alguém e acontecer isso, porque ele falava que eu era suficiente pra ele e eu não fui suficiente. Sabe, eu não fui, de certo modo eu não fui suficiente pra ele. E ele falava, não, que eu era suficiente, que me amava, que isso e aquilo, e depois no final eu vi que nada, não tinha verdade no que ele falava, entendeu? Porque tantas vezes eu perguntei, eu sou suficiente pra você? E ele falava assim, se você não fosse suficiente, eu não estaria namorando com você. E aí eu ficava mais calma, né? Mas agora, eu não me sinto suficiente pra ninguém. A não ser pra mim mesma. Mas eu não me sinto suficiente. Por isso que eu não quero namorar. Por isso que eu tô focada no meu futuro, conseguir minha casa, conseguir... Na verdade, primeiro meu apartamento, depois minha casa, moto, carro. Eu penso assim, que eu vou primeiro conquistar tudo pra depois eu arranjar alguém. Porque aí vai ser uma escolha e não uma necessidade de ter alguém do meu lado. Tá entendendo? Eu penso desse jeito, que eu vou escolher, vai ser uma escolha e não uma necessidade. Porque eu já vou ter tudo, então eu vou estar criando realmente um companheiro pra, sabe, pra construir uma família. E aí eu vejo o quê? Tem tanta menina interesseira hoje em dia, tanta menina interesseira. Quem sabe se o pessoal vê que eu não sou interesseira, um cara não consegue me dar um valor. Quem sabe? Por isso que eu tô afim agora é focar no meu futuro, conseguir minhas coisas e depois pensar em namoro, porque foi frustrante pra mim. Tipo assim, hoje eu prefiro ele 1000 vezes como amigo. Eu gosto muito dele como amigo. Ele como amigo é gente boa pra caralho. Eu gosto muito. Oi, eu falando palavrão. Tipo, a mãe dele é gente boa, o pai dele é gente boa, a família toda dele é gente boa. Eu gosto muito. Sabe, mas ele como amigo, ele é muito foda, mano. Muito foda. Muito foda mesmo. E é isso, mano. Eu quero ter tudo pra uma pessoa olhar e falar assim, nossa, essa mina é independente, ela vale a pena, ela não é igual às outras, sabe? É desse jeito que eu penso. Porque tem tanta menina interesseira, quem sabe se eu for independente, a pessoa não pensa assim, não, essa menina vale a pena, ela vale a pena. Porque hoje em dia tá difícil, tá muito difícil achar.
E, tipo assim, eu penso que eu fui feita de tapa-buraco, porque depois que ele terminou comigo, ele voltou com a ex dele. Ele voltou com a ex dele. Porque ele tinha terminado em janeiro, eu acho. Em janeiro de 2017. E aí, ele namorou comigo em fevereiro de 2017, entendeu? Então eu acho que eu fui feita de tapa-buraco pra ele. Por isso que eu não quero mais namorar. Tô suave. Nossa, tô muito suave. Eu sei que ninguém é igual a ninguém, mas eu vou focar no meu futuro, que eu, sabe, eu ganho mais. Bom, gente, então foi isso. Se caso vocês precisarem que eu venha aqui falar mais alguma coisa, sei lá, se tiver algumas perguntas, deixa aqui nos comentários que eu volto, viu? Até o próximo vídeo.